Meus amigos, a gente já vive aí um período de pandemia. Nós já vivemos aí um período complicado. E ainda por cima surgiu uma doença nova, uma febre, que foi registrada aqui no estado do Piauí em seu primeiro caso. Possivelmente, a investigação mostra isso, provocada por um mosquito, mas também importada de outros estados. O caso aconteceu em janeiro, os técnicos já se reuniram para tentar entender como combater e fica o alerta para você que está em casa. Essa doença infecciosa, chamada febre oropouche, pode ser evitada. Acompanhe na reportagem. Os exames realizados no Instituto Evandro Chagas, no Pará, confirmaram a doença. A investigação epidemiológica da Fundação Municipal de Saúde indicou que o paciente foi infectado em Teresina. O principal mosquito transmissor da febre oropouche entre os seres humanos é o Culicoides paraensis, mais conhecido como maruim. Nós realizamos todas as ações necessárias para identificar o caso, identificar como chegou, como contaminou aquelas pessoas e, com isso, tomarmos as medidas necessárias para o controle. A doença já causou surtos e epidemias em vários estados brasileiros, especialmente na região amazônica. As medidas de prevenção consistem em evitar a proliferação e o contato com os mosquitos, bem semelhante dos cuidados com a dengue. O que é que a população precisa colaborar? De não se criar mosquito. Isso é importante para a sua família e para toda a coletividade. Perceba que essas doenças ditas tropicais, essas doenças negligenciadas, que são os termos técnicos, e o termo que é mais popular, essas doenças de países pobres, essas doenças de estados mais pobres, elas são evitáveis. Tá? A ideia do negligenciável, do tropical, é para construir esse conceito de pessoas que vivem mais vulneráveis, sem serviços básicos. Elas são evitáveis quando a gente tem bons hábitos, melhor informação e mais infraestrutura. Né? Então, a gente pode evitar, evitando a proliferação do mosquito. Mas o fato está sendo acompanhado de perto pelos técnicos da Fundação Municipal de Saúde. A Pamela Maranhão traz mais informações para nós. Como é que está essa análise dos casos e o acompanhamento dos casos? Olá, Joelson. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Com relação a esse primeiro caso de morador residente em Teresina, é importante a gente frisar isso aqui mesmo na capital. Ele que estava internado aí no Hospital HUT. Aconteceu a internação ainda em janeiro e somente agora está sendo liberados os dados com relação a essa nova doença, a febre oropouche. E dá para dizer, uma doença que tem sintomas muito parecidos com o da dengue, só que ela não é letal e ela tende a não evoluir para grandes complicações. A doença também, o infectologista da FMS explicou um pouquinho mais para a gente alguns detalhes com relação a essa parte que você citou, de prevenção e o que deve ter de alerta com relação a essa doença, que é exatamente evitar que as pessoas sejam hospitalizadas, já que estamos vivendo aí um período de pandemia e isso ia aí inchar ainda mais a rede de saúde. Quem conversou com a gente foi o infectologista da FMS, o Kelsen Eulálio. Ela acontece se manifestando com febre, dor no corpo, dor nas juntas, dor na cabeça, dor atrás dos olhos. Então lembra muito a dengue, tá certo? E também pode dar, às vezes, sintomas intestinais, náuseas, vômitos, diarreia, pode dar manchinha no corpo. O mosquito que transmite a oropouche, a febre oropouche, é um mosquitinho popularmente conhecido como maruim. O nome dele é o Culicoides paraensis. Ele é o principal vetor no ciclo urbano, tá certo? Ocasionalmente, secundariamente, o culex, o pernilongo, como se diz, também pode transmitir, mas o grande transmissor é o Culicoides. Lembrar que existe transmissão, um ciclo silvestre, que geralmente acontece entre macacos, aves, roedores, outros animais silvestres, e ocasionalmente um homem pode se contaminar nesse.
Tá aí, né, o infectologista da FMS, que é o senhor Lala, esclarecendo um pouquinho mais e até tranquilizando, né? Ele chegou, inclusive, a usar o termo de que ela é uma doença benéfica, né? Ela não é uma doença letal, nunca, inclusive, acabou vitimando ninguém aqui no Brasil. O ponto importante é frisar que já houve mais de 500 mil casos, né, surtos em alguns estados, e evitar que isso aconteça exatamente por conta da situação que já vive o sistema de saúde brasileiro por conta da pandemia da Covid-19. Joelson.